Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, viveremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, queridos? Qual é a meta da nossa vida cristã? Alguém poderia me dizer? Alcançar os céus, né? É a nossa meta. Nós vivemos uma vida cristã, buscamos a nossa santidade, para que nós possamos vamos ser arrebatados. Os mortos ressuscitarão primeiro, que tem diz a palavra, nós seremos arrebatados. A nossa grande meta é, nesse dia que nós formos arrebatados, é que todos sejam arrebatados juntos ali. Eu quero ter essa certeza. Mas existem aqueles que morrem antes do arrebatamento. E a palavra de Deus diz que aqueles que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados primeiro. Ressuscitarão primeiro, estarão com Cristo. E aí depois nós, os vivos, que neste momento estaremos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos lá nas nuvens, diz assim, nos céus, né? E esse arrebatamento se dará em um piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos, já não estaremos mais aqui. São coisas muito grandes para que alguém que não tenha fé na palavra de Deus possa acreditar nisso. Agora, o que mais nos intriga é porque os cristãos parecem não reconhecer que esta palavra seja iminente, ou seja, a qualquer momento ela possa acontecer. Ela pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Mas parece que nós mesmos e alguns cristãos, eles não vivem nesta meta, neste alvo, né? Porque é muito comum nós nos acostumarmos e envolvermos com as coisas dessa vida e esquecemos que existe o nosso alvo maior. Então isso faz com que nós sejamos, digamos assim, distraídos, ficamos distraídos, despercebidos de toda a nossa vida e vivamos como o mundo, né? Que nem na pregação de domingo passado, tal como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, não existe nenhum mal em casamento, né? Pelo contrário, muito bom. Né? Festas e tudo mais, mas o mal que existe é casar-se, dar-se em casamento e viver feliz e esquecer do alvo que é o nosso Jesus Cristo daquele dia. Então os crentes parecem não reconhecer esta palavra. Nós conhecemos as Escrituras, porque Jesus lá em Mateus 22:9 diz assim: Jesus, porém, respondeu e disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por isso que nós erramos. E o duro de errarmos e podermos corrigir, tudo bem. Mas o duro é nós errarmos quando Jesus estiver voltando. Quando Jesus estiver voltando, nós estivermos em algum caminho errado. O que mais tem acontecido dentro da igreja, nos ministérios, é que esta palavra de Jesus, né, esta palavra da volta de Jesus, ela não tem sido pregada com insistência, porque nós precisamos pregar essa palavra com insistência para que todos nós estejamos preparados naquele dia que Jesus há de vir. E nós precisamos prestar atenção, por quê? Porque nós vivemos em conjunto, em grupo, né? E todo grupo para convívio é complicado.
Se nós analisarmos os grupos existentes, e vamos falar aqui de uma coisa que os homens manjam muito bem, futebol. Até o Júlio se pronunciou. Mas vamos imaginar, o jogo de futebol, ele é um grupo. E quando esse grupo está unido, quando esse grupo está feliz, eles conseguem conquistar aquilo que almejam, o alvo deles, que é ser campeão. Mas quando o grupo está desorganizado, ou existe rixa entre eles, entre um e o outro, ou ciúmes entre um e o outro, inclusive um dos times que foi constatado, investiu, comprou os jogadores mais caros que existiam, colocaram ali e não conseguiram ser campeão. Por quê? Porque não existia o bom relacionamento do grupo. Eu fico imaginando que um ficava, não, eu sou o cara, o outro eu também sou. Então o grupo não anda, ele fica amarrado e ele não consegue atingir o alvo que é estabelecido, que é ser campeão. Na igreja é a mesma coisa. Quando a igreja está unida, quando a igreja não perdeu o alvo, e ela começa a superar as coisas, os atritos, as dificuldades do nosso dia a dia, nós percebemos que essa igreja começa a crescer e começa a seguir o alvo, e pessoas vão se agregando àquela igreja e vão confirmando aquilo, e essa igreja só tende a crescer. Mas quando nós temos uma igreja onde que as pessoas não estão firmadas nesse alvo, onde elas não entenderam o que as Escrituras de Deus estão falando, aí começam os atritos, pensamentos diferentes, alvos diferentes, rumos diferentes, e aí o pastor sofre. Começam a criar partidos dentro da igreja, e quando o pastor apoia um partido, o outro já condena. E se ele vai para o outro lado cá, aquele já condena. E se vai um terceiro, então, aí complicou muito mais. E nós vivemos dias difíceis, amados, de relacionamento, mesmo na igreja. Então, o que acontece com os ministérios, onde os mais necessitados são exatamente aqueles que não comparecem nas programações? Então, por exemplo, você vai fazer um encontro de casais, vai falar do bom relacionamento de casais. Aí vem uma turma da igreja. Só que aquele casal que está com um problema não vem. Não sei se você percebeu isso. Aquele casal que está complicado, eles não conseguem nem combinar de sair da sua casa. Não, vamos lá no encontro lá, para ver se a gente melhora. Não, eles não vêm. Então quem mais precisa não vem. Uma certa vez, o pastor Serginho me convidou para fazer um seminário de finanças. E aí nós fizemos 3 dias, sexta, sábado e domingo. Quando terminou, o pastor Serginho virou para mim e falou: eu estou muito triste, pastor. Nossa, por que você está triste? Estou muito triste com a minha igreja. Falei assim: esse pessoal que veio aqui, que participou, não perdeu um dia, ninguém tem problema financeiro. É todo mundo bem, está bem empregado, pagando suas contas em dia, tal. Aqueles que estão complicados lá, aquilo que está devendo e de cobrança na porta, tal, não veio um. Como explicar isso? A igreja tenta fazer o melhor, mas as pessoas parece que elas são tapadas. Os seus olhos estão vendados, que nem diz a palavra. Existe uma nuvem na frente dos seus olhos, escamas nos seus olhos, e eles não conseguem acompanhar. E o ruim disso é que quando as pessoas não conseguem acompanhar, então ela só vai na igreja para quê? Para achar defeito. Então são pessoas que sentam e estão sempre lá: está errado isso aqui, está errado aquilo ali, está errado aquilo ali. Por quê? Porque a sua vida é uma vida de derrota. A sua vida é uma vida de derrota, uma vida de resmungação em tudo que ele faz. E quando ele vai na igreja, ele não consegue assistir, ele consegue só ficar. A mensagem está indo e ele está lá falando essas coisas. Então, o que encontramos hoje, amados, vamos aqui ampliar um pouquinho mais, não só na nossa religião, mas nas religiões no total, é que as pessoas procuram igrejas flexíveis.
Igrejas flexíveis. Como que é uma igreja flexível? É aquela que se amoda ao meu modo de pensar de como é a igreja. A igreja do jeito que eu penso. Então tem aquele pessoa que é muito tradicional e ele fica pulando de igreja até ela chama igreja tradicionalista. Eu me lembro quando eu fui para Curitiba, um irmão muito bom, o irmão Antônio, foi o primeiro que recepcionou a gente lá, né, em Curitiba. E eu me lembro que eu entrei no carro dele e falou da igreja e tal, e ele foi me buscar na rodoviária, aquela alegria toda. E aí ele falou assim: irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Em Curitiba, a nossa igreja é a única que ainda preserva as tradições batistas. Tradições. É o modo dele, a flexibilidade. Ele procura uma igreja para do modo que ele pensa. Já existem outras que, não, a igreja precisa ser mais solta, né? Precisa ser mais assim, mais assado. Então, cada um tem sua característica. Por isso que, amados, precisa existir vários tipos de igreja, eu concordo. Eu não posso chegar e falar, a igreja tem que ser do meu modo de pensar. Não, amados. A igreja tem que ser no modo de pensar, desde que ela não saia da palavra de Deus. Ela esteja fundamentada na palavra de Deus. Aí as tradições, as coisas assim, são segundo plano. E aí existe igreja para todos os modelos, todas as pessoas que existem. Então, as pessoas procuram igreja flexível assim. E muitas, às vezes, nessa procura, eles mudam, né? Mudam até de religião. E às vezes ele anda aqui e ali. Depois fala, alguém convida lá, ele vai na outra, vai na outra. O que acontece quando ele muda muito? Ele está procurando algo que seja do jeito que ele pensa. Então ele não está aberto para a mudança, ele está procurando algo que se amolde o modo de pensar. Então ele quer construir uma crença com elementos que ele construiu ao longo da sua vida. Então esse perfil é o perfil do brasileiro, que mostra como estão mais distantes e bem distantes do conhecimento da palavra de Deus. Porque na verdade nós precisamos buscar estar junto de um grupo que busca a palavra de Deus. E cada povo, né, existente tem uma crença, dentro dela prevalece o sincretismo religioso, e cada crença tem sua religião, e cada religião tem a sua doutrina, sua liturgia, enfim, e as pessoas estão procurando estar se adaptando ali. Agora, o principal em uma religião não é o processo litúrgico, que é o que as pessoas buscam. Se cantam música assim, ou assado, se são avivadas, são tradicionais. Não é essa a situação. Mas sua doutrina e seus ensinamentos à luz da palavra de Deus. Esta que é a grande verdade. Se ela está fundamentada, cultuam liberdade de expressão, de culto, porém são presos. Cada atitude mostra o quanto eles são escravos e dependentes do seu modo de pensar. Buscam seus próprios desejos, são amantes de si mesmos, não interessa os demais, cumprindo a sua vontade, é o que importa. Isso nos leva para o lado mais irracional do que racional, né? E para isso, eu queria que vocês abrissem comigo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2 e 3. Os homens serão egoístas, avarentos, ambiciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Eu vou fazer uma pergunta para a congregação. Este texto está falando dos incrédulos do mundo ou está falando dos cristãos? Dos cristãos. Porque o mundo é o mundo. O mundo é isso aí. Isso aí ninguém vai refutar comigo. Mas esse texto está falando das pessoas que estão dentro da igreja
E tem esse resquício que vem do mundo. Eles não entenderam nada do novo nascimento, de uma pessoa nova, e elas estão vivendo como se estivesse num clube de futebol, onde cada um tenta se impor mais que o outro e tenta fazer a sua própria vontade. Quantos já não viram aqui, né? Às vezes, num jogo de futebol, eu vi outro dia, vendo lá, eu não assisto muito jogo de futebol, mas eu gosto de ver as reportagens, o que deu e tal. E quantas vezes não acontece de dois do mesmo time começaram a brigar de soco mesmo. Estão jogando no mesmo time. Uma coisa estranha. E o juiz quer que faz? Expulsa os dois. Expulsa os dois, aí o time toma um prejuízo. Imagina o que vira o bagaceiro que vira lá dentro depois, no vestiário, quando o técnico chega lá e fala, pô, vocês prejudicaram nós. 2 foram expulsos do nosso time. E agora acabou o time aí, agora acabou, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É o cúmulo do absurdo, mas isso acontece dentro da igreja. Quando nós temos o mesmo alvo, que é chegar lá naquele grande dia, ser arrebatado com Cristo, nosso alvo está lá, nosso objetivo, a nossa vocação é trazer mais pessoas que estejam conosco, que nos acompanhem para lá, e de repente a palavra diz isso aqui: porque haverá homens amantes de si mesmos no meio de nós, avarentes, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à paz, mas isso também já é regra, né? Ingratos, profanos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Encontramos isso dentro da nossa igreja, das igrejas. E essa semana foi uma semana ímpar para nós. E a gente precisa estar atento a isso. Então, por que isso acontece? Porque as pessoas querem flexibilidade religiosa. Você imagina uma igreja onde cada um acha que a igreja tem que ser do jeito dele. Não precisa ter muitos. Se tiver 5 dentro da igreja assim, já dá uma confusão violenta. Não, a igreja, eu acho que o pastor não deve pregar de aquele prego. Eu acho que o louvor não devia ser vendido. Eu acho que o irmão não pode nem fazer esse louvor. Devia ser outro irmão lá. Você já imaginou 5 pessoas dentro da igreja fazendo isso? Pode ser uma igreja de 100 pessoas. Se 5 tiver que esse espírito, já vai dar um transtorno violento. Então, por quê? Elas querem flexibilidade religiosa, né? Porque usam da religião como se estivesse talvez da política. Como é que funciona a política? Isso acontece dentro da igreja, mas. Então, se eu quero que algumas coisas lá mudem, a diretoria muda, eu não concordo com alguma coisa, eu já começo a fazer o quê? Fazer o que o Temer está fazendo. O que ele está fazendo? Um motim, né? Então, ele já começa ali, ó, você tem que me apoiar, porque lá está errado. Mas eu acho que está errado. Não, está errado. Você é comigo, você é meu amigo, né? Poxa, a gente gosta tanto, agora você vai contra mim. E ele começa a trabalhar nesse tempo. Isso estamos vivendo dias assim, porque nós não conseguimos ouvir, amados, a palavra de Deus, porque tudo isso vem acontecendo. Se não tivesse acontecendo, a igreja não fecharia. Toda a programação da igreja tem que ter um alvo, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma confraternização, o correto seria isso. Vamos fazer uma confraternização? Vamos fazer o seguinte: cada um de vocês traz um visitante. Um amigo de vocês lá do lugar do seu, traz aqui, traz junto. Deixa ele turmar com a gente, e a gente convida ele para vir para a igreja. É um alvo, né? Vamos fazer uma caminhada na represa? Vamos a turma toda fazer caminhada? Vamos. Mas e para o reino? O que vai valer essa caminhada? Então vamos pegar uns folhetinhos, vamos pôr as camisetas, vamos fazer umas camisetas, Jesus te ama e tal, e vamos estar lá e distribuir um folheto, falar da palavra, e caminhando, vamos caminhar junto com a turma. Se vê alguém lá, tudo tem que ter reino. Isso é igreja. É isso que o irmão Lisão está falando. Tudo tem que ter reino. Então eu não posso simplesmente fazer uma programação só para nós. Não, eu tenho que fazer uma programação para o reino. Se é uma programação onde a gente vai ter uma palavra específica, e essa palavra específica é para nós, amém. Então, conhecer o que não é. Quero falar primeiro o que não é conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, conhecer bem, que nem a gente está querendo fazer esse projeto que Deus colocou no meu coração. A gente, esse ano que vem, em 2018, nós lemos a Bíblia todinha.
por ordem cronológica, autoexplicativa, estudando junto, como se fosse uma grande EBD aqui. Agora, conhecer a palavra de Deus, o que não é? Fazer um curso teológico, por mais bom que seja, não é conhecer a palavra de Deus. Porque o curso teológico vai falar de muitas outras coisas, concernente à liderança, concernente a como se portar à frente, como pregar. Não é conhecer a palavra de Deus, isso não basta. Às vezes a pessoa quer fazer um curso teológico, fala assim, que nem a gente foi quando estava fazendo o curso, a pessoa falava assim, por que você vai fazer o curso teológico? Eu queria conhecer melhor a Bíblia. Não é lá. Não é lá que você vai conhecer melhor a Bíblia. Lá é para quem tem chamado específico para enfrentar as lutas do dia a dia de uma igreja. Então ele vai ser preparado, é uma liderança, é um outro tipo de ensino. Então não é ali. Então não é. Conhecer a Bíblia não é só ler assim, para dizer, ó, li 36, li 100 vezes a Bíblia. Não é isso, é mais que isso. Então, também não é ser pastor. Ah, você é pastor porque eu vou conhecer a Bíblia. Você é bispo porque você conhecer a Bíblia. Você é apóstolo porque você vai conhecer a Bíblia. Você é um missionário. Não, não é isso. Então eu vou ser um assíduo frequentador dos cultos para conhecer a palavra de Deus. Também não é. Agora, o que é conhecer a Bíblia? Conhecer a Bíblia é ter uma experiência pessoal com o dono da palavra. Experiência pessoal. E aí o próprio Senhor Jesus, pois quem diz, né? Quem o ama, guarda os meus mandamentos. Então quem ama a Deus, guarda os mandamentos. Está buscando. É uma questão de paixão. Uma questão de amor. Então quando eu amo Deus, Ele vai falar comigo pela palavra. Então a leitura da palavra, ela muda. Ela não é mais aquela leitura para dizer que eu li tantas vezes. É uma leitura dinâmica. Não, aquela leitura que você para, pondera, pergunta, ora em cima dela, tal, e você vai caminhando. Esta é a leitura correta, né? Para poder guardar os mandamentos, nós temos que nascer na palavra, dentro da palavra de Deus. Eu gostaria de ler com vocês João, capítulo 3, verso 5. Esse foi o título da pregação de domingo passado, né? Então, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ler o reino de Deus. Agora, olha interessante, no capítulo 14, no mesmo João que você está aí, no verso 21, quem pode ler? Aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que lindo final, até arrepio, cara. E me manifestarei a ele, aquele que me ama, guarda-me. Então, amado, não é só ler a Bíblia, é fazer o que está na Bíblia. Na minha versão ele fala assim, mostrarei quem sou. Mostrarei quem eu sou. Lê na sua, querida. Eu gosto da versão dela. É igual? Tá. Então aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, aquele que tem os meus mandamentos, eu tenho a palavra de Deus, mas se eu não guardar essa palavra, o que é? Utilizar ela todo instante da minha vida, estar utilizando ela no relacionamento da igreja. Então, por muitas vezes, eu tenho que olhar as coisas que estão dentro da igreja, ao meu ver, até erradas, olhar e me corrigir. Não, está errada, mas eu não vou falar nada. Vou ficar quieto. Porque o alvo aqui não é aquele, o alvo aqui é nós seguimos em frente com Jesus e tudo mais. Deixa lá. Ah, pastor, aquilo lá está torto, aquilo lá está feio. Ah, a cor que pintou está não sei o que. Para com isso. É bem verdade que tudo que existe dentro de um templo é para o nosso conforto. Deus não está preocupado se nós estamos sentados em cadeira, em banco, em cor amarela, cor vermelha, com ar ou sem ar, ou de ventilador ou sem ventilador. Deus não está preocupado com essas coisas. E às vezes nós trazemos essas preocupações do dia a dia, a legalidade do dia a dia, né, como se fosse algo que Deus está, vamos assim, está exercendo uma maldição em cima de nós por causa daquilo. Quando na verdade Deus, para mim, se você estiver lá na praça, fazendo culto lá na praça, ou estiver num templo todo luxuoso,
O que importa para Deus não é isso, é o coração. Porque é o amor, né? Esse amor que o Pai, ele se manifestará aí. Então, a aparência de cristão. Eu queria, assim, praticamente terminar, dar um finalzinho aqui, com o livro de Neemias, capítulo 9, verso 29. Nós vamos ver uma situação do povo daquela época, lá da época de Neemias. O povo estava se distanciando da palavra de Deus. Eles estavam um pouco se distanciando. E houve um acontecido lá, e eles tiveram que voltar atrás e entender que aquilo que eles estavam fazendo não era do agrado de Deus. Então, o livro de Neemias, capítulo 9, verso 29. Isso. Então, tu advertisse que voltassem à lei, ou seja, o Senhor. Mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os teus mandamentos. A desobediência aos mandamentos de Deus leva a consequência. Aí o meu texto diz assim, com teimosia. O que é teimosia? O profeta vinha, falava para eles que Deus estava muito magoado com eles, que eles estavam andando no caminho errado, mas mesmo assim eles continuavam caminhando no caminho errado, fazendo do jeito deles. Isso era teimosia, né? Deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram-se a ouvir a Deus. Agora vamos ver como que eles fizeram, o que a igreja precisa fazer. É aquilo que nós já pregamos várias vezes aqui, às vezes se preocupando tanto com o lado legal da igreja, a legalização da igreja, né, com o estatuto da igreja, com as comissões, com ministérios e com tudo, esquecendo a palavra. Completamente esqueceram da palavra. Estavam ali, não, porque nós temos comissão para isso, comissão para aquilo, tem que cuidar disso, cuidar daquilo. E se envolveram, e quando vai ver, palavra que é palavra. Então, a conclusão que eu quero dizer é que, para esse tipo de situação, quando a igreja se encontra num problema tão grande como esse, a resposta está lá no livro de Neemias, quando eles estavam mais ou menos nessa situação. Então, nós vamos ler Neemias capítulo 9, do verso 1 até o 3, 1, 2 e 3. O que diz lá, e quero concluir com esta palavra. Dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros, em sinal de tristeza. Vestiram roupas feitas de pano grosseiro, fizeram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Todos? 3. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles. E nas 3 horas seguintes, eles confessaram seus pecados e adoraram ao Senhor. Amém? Existe solução. E eu não sei se alguma outra Bíblia diz, mas eles foram 3 horas que está escrito aí? 3 horas. Eles ficaram 3 horas de pé, ouvindo a palavra. E aí a palavra foi lida, os mandamentos de Deus foram todos lidos. Eles começaram a reciclar a palavra de Deus, porque eles tinham desviado demais da palavra de Deus, estavam cuidando de coisas que não tinham nada a ver com Deus. E aí isso houve uma reciclagem, eles começavam a ouvir, e eles sentiram no coração, eles começavam a ouvir e falavam assim, Deus, eu estava fazendo errado, e ele começava a admitir, e aí iam lendo, Neemias ia lendo a palavra de Deus, e as pessoas de pé assim, estataladas,
e elas iam sendo tocadas por aquela palavra e diziam assim: Deus, eu estou fazendo errado. Nossa, Deus, como eu estou fazendo errado? Eu estou indo contra a tua palavra diz para mim para a direita, eu estou indo para a esquerda. Deus amado, e eles começaram a cair em si, porque a palavra é que foi ruim. O que nós vamos fazer este ano, irmãos, de 2018, lendo a palavra de Deus, é exatamente isso. Nós temos que estar com a palavra na ponta da mão, para não errarmos, para não pecarmos contra o Senhor, para não errarmos como igreja, para não errarmos como membresia, como irmãos, para podermos amarmos mais uns aos outros. Por isso que nós vamos ler a Bíblia de ponta a ponta. Ler como fez esse ato aqui, Neemias lendo, e aquela palavra era lida e ia transformando os corações das pessoas. Somente a palavra de Deus vai transformar o nosso coração. Vocês vão descobrir coisas maravilhosas na vida. Vão descobrir coisas tremendas, ainda mais do jeito que nós vamos ler. Nós vamos ler, meu professor lá da faculdade costumava dizer assim: a leitura da palavra de Deus deve ser, ele fala assim, não deve ser lida, ela deve ser debruçada. Porque quando a gente debruça, significa o quê? Eu vou demorar mais, né? Quando eu estou lendo assim, eu vou rapidinho, eu leio aqui para aula. Mas quando eu debruço, eu faço assim, significa o quê? Que eu estou degustando aquela palavra. Nós vamos degustar a palavra de Deus durante 2018, é o nosso objetivo, para que nós jamais tenhamos problemas semelhantes ao que estão acontecendo ao nosso redor. Então, amados, nós olhando tudo que está acontecendo, nós só temos um caminho: nos apegarmos à palavra de Deus, vivermos ela com todo o nosso coração, para que nós possamos ser livres do diabo, para não vir. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele está começando na cabeça dos pastores. Quando o pastor não consegue dominar, né, não consegue dominar a igreja, ele começa a cair num nível de depressão, e ele vai, daqui a pouco, ou ele acaba com a igreja, ou ele mesmo está no grupo. Eu mandei no grupo, mas vocês escutem lá a pregação dela, 22 minutos, tá? É bem demorada mesmo, mas é importante. Amém, irmãos? Eu quero encerrar com essa palavra. Então a mensagem é esta para todos nós, que é a mensagem do arrependimento, né? O segredo para ter a verdadeira presença de Deus é o quê? É o arrependimento diante da palavra de Deus. Nós vamos lendo e nos arrependemos, olhando para dentro. Então, para sentir o nosso refrigério na alma, o preenchimento do vazio e tirar a nossa insegurança. A mensagem é lendo a palavra com arrependimento.